Que bom ver você aqui na segunda parte do nosso vídeo sobre a reforma da Previdência e o impacto sobre as camadas mais pobres da população. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e espero que você goste do nosso vídeo. Como ficarão as aposentadorias nos setores públicos e privados com a reforma? Vamos dar uma olhadinha nelas, certo? RGPS. Como ficarão as aposentadorias de quem está no regime privado? A regra geral de hoje é esta aqui. A aposentadoria por idade para mulheres é de 60 anos, hoje. Para os homens é de 65 anos. E a contribuição mínima é de 15 anos. Ok? E o cara que tem 65 anos e não atingiu a contribuição mínima, não tem direito à aposentadoria hoje. Certo? Ele cai num outro plano que a gente também vai ver no final desse vídeo. Certo? Então, hoje assim, como é que funcionará? A idade mínima das mulheres, que é de 60, vai passar para 62 anos. Essa é a proposta do governo. A idade mínima do homem, que é de 65, permanecerá em 65 anos. E a contribuição mínima, que era de 15, passa a ser de 20 anos. Aonde está o absurdo da proposta? Não há, não. Não há. Na aposentadoria por idade, não há nenhum absurdo. Ou seja, dos 20 milhões de aposentados, estou falando de aposentador, não estou falando de aposentado por pensões e outros benefícios, né, previdenciários. Dos 20 milhões de aposentados, 10 milhões se aposentam por idade. O que vai mudar para eles? Nada. As mulheres vão se aposentar 2 anos mais tarde. E para se aposentar por idade, eles vão ter que contribuir mais, 20 anos. Ora, meu amigo, se você trabalhou, se você se aposentou por idade hoje, que são 10 milhões, metade, você se lembra? Dos 20 milhões de aposentados. E você se aposentou por idade, significa que você contribuiu ou 15 anos ou mais. Tá certo? Então, eu estou dizendo, bom, se você contribuiu 17, 18 anos, agora você vai ter que contribuir 20. Se você começar a trabalhar com 20 anos e você se aposentar com 65, você tem 45 anos trabalhando. Dos 45 anos, o governo pede que você contribua com 20. Parece absurdo, parece inatingível. Diz, nossa, meu Deus, que coisa absurda. Não, né? E os caras que se aposentam por idade já recebem um salário mínimo. Depois vocês vão ver por que isso é importante. Então, os caras que hoje se aposentam por idade já recebem um salário mínimo. Tá? De média. Então, o impacto para eles é nada. Eles só vão ter que comprovar mais anos de aposentadoria. Essa é a factual. Certo? Ah, mas se ele completar 65 anos, ele não completar 20 anos. Tá bom, ele pode solicitar ao governo um outro tipo de auxílio, de benefício que a gente vai ver. Como é que funciona hoje a aposentadoria por tempo de contribuição? Não há idade mínima. E o tempo de contribuição tem que ser de 30 anos para mulheres e 35 para os homens. Então, você imagine uma mulher, como é que funciona hoje? As pessoas mais qualificadas, e isso é mérito delas, têm acessos qualificadas, têm acessos a empregos melhores, certo? E geralmente empregos formais. Né? Então, as pessoas conseguem comprovar 35 anos de contribuição, sem aposentadoria, sem idade mínima. Então, o cara começou a trabalhar com 15, 16 anos, fazendo lá, aprendiz, vou pegar meu caso, aprendiz do Senai. Tu já começa a contar tempo de aposentadoria, certo? E você vai contabilizando. Se você for homem, você vai conseguir, aos 51 anos, e não parar de trabalhar, e você sempre ter a carteira assinada, você vai chegar aos 51 anos com tempo de contribuição quitado. Ah, mas eu fico lá, troquei de emprego, não sei o quê. Por isso que a média de aposentadoria por tempo de contribuição no Brasil é de 58 anos. Então as pessoas se aposentam muito jovens.
Então, para aqueles que se aposentam por tempo de contribuição, efetivamente a situação vai mudar um pouquinho. Né? Por quê? Porque eles vão ter que respeitar a idade mínima. Qual a idade mínima? A mesma da aposentadoria por idade. 62 anos para mulheres e 65 anos para homens. Porém, eles não precisam mais contribuir 30 e 35 anos. Eles podem se aposentar com 20 anos de contribuição. O que não existe mais? Isso aqui. Não existe mais aposentadoria por tempo de contribuição. Só haverá aposentadoria por idade. Nunca se esqueçam que esses caras aqui recebem o dobro daqueles de hoje da aposentadoria por idade. Então, efetivamente, as aposentadorias por tempo de contribuição podem, digamos assim, trazer algum prejuízo para essa pessoa. Mas não se esqueçam que ela pode se aposentar aos 20. Antes, um homem precisava chegar aos 35 anos de aposentadoria para se aposentar. Vamos ver que cálculo que isso chega, né? Certo? Então, são só para nós depois ver como é que vai funcionar o sistema, só para nós memorizar aqui. Aposentadoria por idade hoje é o cara que já está ferrado, porque o cara ganha 970 pelo de média, é um salário mínimo, certo? Ele precisa contribuir hoje 15 anos. O que muda para ele? Vai ter que contribuir 20. E aquele que se aposenta por tempo de contribuição, o que muda ele? Tu passa a ter uma idade mínima, que tu não tem hoje, tu vai ter que. Então, se você contribui por 35 anos para a aposentadoria, tá? Você já não pode mais se aposentar aos 58, 60 anos, você vai ter que se aposentar aos 65. Então, via de regra, quem está nessa hoje, por tempo de contribuição hoje, efetivamente vai ter que trabalhar um pouquinho mais para poder se aposentar. Né? Eles, obviamente, não são os mais pobres. Em que pese, eu confesso para vocês, R$2.000, R$2.200 de aposentadoria não atendem às necessidades básicas de alguém. Não estou dizendo que a aposentadoria de quem recebe por tempo de contribuição é justa ou é um privilégio. Não, não é. Mas em relação a quem se aposenta por idade, com certeza é porque é o dobro. Se aposenta mais cedo e ganha o dobro. Certo? Então, a regra geral, ela unifica isso e extingue a aposentadoria por tempo de contribuição. Certo? Como é que funcionaria? E na rural? Porque nós temos dentro lá da aposentadoria privada a pública, a do campo e vamos chamar da cidade. Né? Então nós temos aqui a aposentadoria rural. Aqui eu tenho uma pequena controvérsia, assim, um pouquinho de discordância em relação ao governo, mas vá lá. Hoje, qual é a regra para a aposentadoria rural hoje? 55 anos para mulheres, 60 anos para homens. Não se esqueça que hoje isso aqui é 60, 65. Então, quem trabalha no campo, hoje se aposenta mais cedo. E tem que contribuir menos. 15 anos. Aliás, não tem que contribuir menos. Contribui basicamente com a mesma tempo da aposentadoria por idade. Né? Essa é a aposentadoria do campo. Qual é que é a nova regra? Muda só para as mulheres. Os homens continuam com 60 anos e as mulheres passam também a ter uma idade mínima de 60 anos. E a contribuição aumenta de 15 para 20. Ou seja, eu quase igualo as regras do campo e da cidade. Por que eu não igualo? Porque a idade mínima das mulheres na cidade é de 62 anos. Por isso que eu tenho uma pequena discordância, porque para mim haveria só uma regra, tanto para o do campo, tanto rural, quanto urbano. Todos os sistemas de RGPS teriam a mesma regra. O governo resolveu dar um pequeno privilégio ao campo, né? E então passou as mulheres vão se aposentar um pouquinho antes. Não é mais nada que seja assim tão significativo. Por que eu tenho alguma resistência? Porque hoje o déficit do sistema previdenciário rural é muito maior
dentro da RGPS que o déficit da área urbana. Então, eu sempre acho, por uma questão de princípio, que quem é responsável pela conta, que pague ela. Então, o sistema rural teria que contribuir mais. Né? Então, essa é a minha discordância. Eu acho que o sistema rural hoje teria que aumentar no mínimo o tempo de contribuição. Certo? Mas o governo entendeu assim. Existe uma idade mínima com segurados especiais. Né? Qual é a diferença? É que nos segurados especiais a contribuição é sobre a produção. Né? Tem lá o talão do produtor, né? Essas pessoas emitem nota, né? E pagam um valor mínimo de contribuição para o grupo familiar de R$600 ano. Né? Eu acho que também isso aqui deveria ter sido extinto. Certo? Mas o governo entendeu assim, a bancada ruralista realmente é muito forte, então a aposentadoria do setor rural tem uma pequena mudança para as mulheres, mas não muda mais nada, e um pouquinho mais de tempo de contribuição. De novo, não cai no colo dos pobres. Por que até? Porque a aposentadoria rural, ela tem uma média também de um salário mínimo. Né? Então, em tese, os aposentados do setor rural são, pelo menos sob a ótica do ganho previdenciário, também os mais pobres. Né? E, efetivamente, muda muito pouco para eles o novo sistema previdenciário proposto pelo governo. Certo? Como vai funcionar? Como funcionarão as aposentadorias do setor público? Tá? Então, olha só, a gente já viu que no setor privado não muda muita coisa, né? A não ser as mulheres trabalhando um pouquinho mais e os homens um pouquinho mais. Como é que funciona hoje? Tá? A idade mínima é de 55 e 60 anos, ou seja, eu vou mudar. Aqui nós temos, o setor público tem várias, por exemplo, tu tem uma aposentadoria especial para professores. Né? Você tem aposentadoria compulsória, por exemplo, aqui para generais, para juízes. Né? Então aqui tem a regra. Né? Hoje, basicamente, eles funcionam no regime próprio. Né? Certo? Os professores se aposentam com idade mínima de 50 anos para as mulheres e 55 para homens. A proposta do governo é de 60 a 60. A idade mínima das mulheres da aposentadoria no setor público hoje é de 55 anos, propõe 62. Para os homens é de 60 anos, propõe 65. O tempo mínimo de atividade proposto seria 30 ou 35 anos, né? Isso aqui hoje seria quase o tempo mínimo de contribuição, passa a ser um tempo de contribuição mínimo de 25 anos, sendo que eu preciso estar no setor público por 10 anos e o tempo no cargo no mínimo de 5 anos. E o professor, o tempo de contribuição passa a ser de 30 anos, com um tempo de setor de serviço público também de 10 anos, mínimo, né, para se aposentar no regime previdenciário do setor público, e o tempo no cargo de 5 anos. O que significa na prática? Seguinte, a regra de cálculo das aposentadorias do regime privado hoje, do regime privado proposto pelo governo, são os mesmos critérios do RGPS, do regime geral. Ou seja, ninguém aqui do setor privado, no setor público, receberá mais que o teto do setor privado, que hoje é de R$ 5.800 reais. Ninguém vai receber mais do que R$ 5.900 reais. Hoje, grande, 90, 70, grande parte recebem mais do que o teto. O que o governo propõe? Ninguém recebe mais que o teto. Então, se você é um juiz de direito e ganha, sei lá, 30 mil reais, saiba que, pela regra atual, você vai receber de aposentadoria 5,8 mil. Se você quiser receber mais, você vai ter que fazer uma previdência complementar. Às vezes até o próprio setor público
cria o seu fundo, né, de previdência. Como o Banco do Brasil tem um fundo de previdência, tem um fundo de previdência dos Correios, né? Então cada autarquia, cada órgão do governo, se quiser complementar o salário do setor público, vai ter que criar um fundo e o servidor vai ter que pagar por isso, né? Então, qual é o outro grande benefício e por que a reforma da Previdência ataca privilégios de frente? Porque ela pega o regime do RPPS, o regime próprio da Previdência Social, o regime dos servidores públicos, praticamente o extingue e iguala, em regra de aposentadorias, ao regime do setor privado. E isso é atacar frontalmente os privilégios contidos hoje no sistema previdenciário atual. Qual aposentadoria nós não temos aqui? A dos militares. Ainda não foi enviada ao Congresso. Quando ela for ao Congresso, a gente vai poder fazer uma análise e saber se também os militares, que são responsáveis por uma parte substancial da conta da Previdência Social, do déficit da Previdência Social, também vão pagar a conta, né? Hoje, é certo que os servidores públicos, exceção dos militares, com certeza vão pagar mais do que... não só vão pagar mais por conta das alíquotas progressivas para o servidor público, como vão receber menos, certo? Então, isto é efetivamente atacar privilégios. Vocês observaram? Então, de maneira alguma, a gente pode afirmar que são os pobres que pagam a conta. Vamos ver como vão funcionar os cálculos de aposentadoria. Como é que é o cálculo para se aposentar integralmente? Vamos lá. Vamos imaginar um sujeito que tenha 65 anos. Uma nova regra. 65 anos. Ele começou a trabalhar aos 20 anos. E contribuiu apenas por 20 anos. Vamos imaginar 2 salários mínimos média. Então vamos imaginar que a contribuição dele por 20 anos rendeu 2 salários mínimos em média. Em tese, você diz, não, então ele tem que se aposentar ganhando 2 salários mínimos, porque ele contribuiu para 2 salários mínimos. Não é isso que a regra fala. O que ela diz? Bom, como ele contribuiu apenas por 20 anos, ele pode se aposentar, mas ele não vai se aposentar recebendo salário integral. Certo? Ele só conseguirá receber salário integral se ele contribuir por 40 anos. Por quê? Porque pela regra atual... Deixa eu só fazer uma coisinha aqui. Vamos apagar aqui. Vou explicar para vocês como funciona a regra. Hoje tem um fator previdenciário né, quem se aposenta atribui o fator previdenciário. De certa forma, esse fator previdenciário aqui já está definido, calculado. Né? Se você tem 65 anos, contribuiu por 2 salários mínimos e se aposentou com 20 anos de contribuição, qual é que vai ser teu salário? Vai ser, vamos lá, 20 anos, 60% de 2 salários mínimos. Ou seja, tu vai receber 1,2 salários mínimos. Essa é a regra. Se você trabalhar se você contribuir por 21 anos, este um ano adicional acrescem a tua aposentadoria 2%. Então você vai crescer a esse 1,2 salário mais 2%. Se você trabalhar 25 anos, contribuir por 25 anos, esses 5 anos adicionais, além do 20, acrescem a tua aposentadoria 10%. Então você não se aposenta com 60% da contribuição, e 5,70%. Se você contribuir por 25 anos, você vai receber 1,4 salários mínimos. Cada ano adicional que você agrega à contribuição, soma 2% da tua renda. Então, quando é que você vai se aposentar com 2 salários mínimos? Se você contribuir por
40 anos. 20. Os 20 anos, os primeiros 20 anos, você tem direito a 60% dos salários, e os outros 20 anos vão te dar direito a 2% por ano, vão te dar direito aos 40% restantes. Ou seja, você se aposenta integralmente aos 40 anos. Certo? Deixa eu só falar um outro parênteses que é importante. Já são raros casos, mas pode acontecer. Imagine que você comece a trabalhar aos 20 e se aposenta aos 65 anos e você trabalhe 45 anos na mesma empresa. Certo? Você vai receber mais do que 100%. E você contribuiu por 2 salários mínimos. Quanto que você vai receber? Como você ultrapassou os 40 anos, 5 anos a mais, você vai receber 110% de 2 salários mínimos. Você vai receber 2,2 salários mínimos. Ou seja, hoje, se você se aposenta, toda a aposentadoria que você, por tempo de serviço, toda a contribuição que você excede ao tempo de contribuição mínima, vai para o caixa do governo. Nesse caso aqui, você pode se aposentar mais do que o teu salário integral, desde que você continue contribuindo. Certo? Então, na regra hoje, você poderá ultrapassar 100%. Isso não estava previsto na aposentadoria atual. Não é previsto na aposentadoria atual, mas na reforma proposta pelo governo, sim, você pode. Ah, mas é complicado, ninguém vai contribuir por 45 anos. É provável. Mas a hipótese está lá. Ela existe. Imagine que você entre para o setor público aos 20 anos. Você pode receber, e se aposente com 65 anos, você pode receber 10% a mais do que a média que você contribuiu, respeitando-se o teto do regime geral. Ou seja, a regra é muito clara. Ah, mas os pobres vão... Como é que os pobres vão? Digo, cara, primeiro, você contribuiu por um salário mínimo por 20 anos e quer se aposentar aos 65 anos. Pela regra, você receberia 60% do salário que você contribuiu, certo? Sim, mas ninguém pode receber menos que um salário mínimo. Então, você vai receber 100% do que você contribuiu. Vocês entenderam? Então, quem é mais pobre não vai ganhar menos. Né? Quem recebe um salário mínimo no Brasil, 2 a cada 3 recebem um salário mínimo, né? 2 a cada 3 recebem um salário mínimo. Para esse, o impacto é nada, 0. A única coisa que tu precisa fazer é contribuir 20 anos. Né? Quem recebe mais que isso vai ter uma regra clara. E se trabalhar e contribuir por 40 anos, vai receber 100% do que contribuiu. É uma regra clara, fácil de se acompanhar. Né? Então, mesmo a regra de cálculo do benefício também não representa perda para os mais pobres. Né? Certo? Então, onde é que nós estamos? A aposentadoria. A pergunta é, a aposentadoria prejudica os mais pobres? A resposta é não. Por quê? Porque eles já ganham pouco. Eles já são discriminados dentro do sistema previdenciário atual, que tem uma casta de privilegiados, de poucos privilegiados que recebem muito. Certo? Os mais pobres hoje ganham menos e trabalham mais, e se aposentam mais tarde. Então, isso não vai ser mexido. Muito pelo contrário. Sob a ótica de quem paga a conta, os mais pobres vão contribuir menos e quem ganha mais vai contribuir mais. Ou seja, também não é verdade que os mais pobres pagam a conta. Grande parte dos privilegiados hoje estão no regime privado da Previdência, regime próprio da Previdência Social, que é o regime servidor público. Esse regime vai ser extinto porque vai se equiparar as regras ao setor privado, não é? Ou seja, a reforma ataca privilégios o tempo inteiro. Quem mais grita contra a reforma? Os privilegiados. Não é? Não é o tiozinho que ganha um salário mínimo. Mas por que o tiozinho ganha um salário mínimo pode ser contra a reforma? Porque ele não sabe a verdade dos fatos. Ele é pouco informado, ele não entende o que acontece, então ele ouve discursos emocionais. Eu não entendi, mas o cara lá está dizendo que a conta você é o que vai pagar. Então você é contra. Isso é mentira. Então se você é hoje um propagador, né, um defensor da reforma, é importante que você diga isso com todas as letras.
quem paga a conta da reforma da Previdência são os grupos mais privilegiados. Ok? Bom, nós vamos encerrar nosso vídeo falando sobre um assunto específico chamado BPC-Loas. Tá? Porque esse é o que efetivamente tem uma mudança mais significativa em relação ao impacto, né, sobre a renda dos mais pobres e como que isso afeta. Então isso aqui merece um pouquinho mais de cuidado na análise. Mas vamos lá. Quem é que tem direito ao BPC? Ele tem que atender 3 critérios. Ter 65 anos ou mais. Obviamente, não ter contribuído hoje com 15 anos e na reforma com 20 anos da Previdência, ou seja, ele não atingiu o tempo mínimo de contribuição para se aposentar. E a renda familiar dele, per capita, é de 1/4 do salário mínimo. Ou seja, mais ou menos R$250 hoje. Per capita. Ou seja, o objetivo do benefício de prestação continuada é entregar uma renda mínima para os idosos em situação de miserabilidade. Ok? Como é que é a regra atual? Quem atende esses critérios, 65 anos ou mais, né, dependendo do tempo de contribuição, pode ter 0 ano de contribuição, 0, pode nunca ter contribuído com um salário para o sistema, e você recebe, e você tem uma renda per capita inferior a 1,4, renda familiar per capita inferior a 1/4 do salário mínimo, né? Você tem direito então a receber um salário mínimo. Hoje, quase 5 milhões, 4,8 milhões de pessoas recebem um salário mínimo da Previdência Social nesse chamado benefício da prestação continuada. Ou seja, o nosso gasto é de quase 50 bilhões de reais ano. Em 96 era pouco mais de 200 milhões de reais. Ou seja, efetivamente, esse tipo de benefício está crescendo ao longo do tempo. Qual é a regra proposta pelo governo e por que alguns dizem, olha, os aposentados no Brasil vão receber R$400? Não. Primeiro, não são os aposentados, são aqueles idosos que não contribuíram para a Previdência e têm direito a uma espécie de Bolsa Família, uma ajuda assistencial do governo, né, na velhice. O que o governo propõe? Vamos ver o que o governo propõe. Hoje, ele recebe os idosos, né, a partir dos 65 anos, desde que seja em condição de miserabilidade, um salário mínimo. Os deficientes recebem um salário mínimo sem limite de idade. Não vai mudar isso aqui. Isso aqui não muda. Certo? Ou seja, todos os deficientes que têm na sua família uma renda per capita inferior a 1/4 do salário mínimo tem direito a receber o benefício da prestação continuada. Fechado? Se você não for deficiente, mas você for um idoso em situação de vulnerabilidade, você tem direito a um salário mínimo. O que o governo propõe? Ele propõe reduzir esta idade de 65 para 60. E entre os 60 e 70 anos, você receber R$400, não um salário mínimo. Ou seja, você receber 40% de um salário mínimo. Certo? Então você tem 61 anos hoje. Quanto você receberia do governo? 0. Não recebe nada. Porque você não tem 65. 63 anos. Quanto você recebe do governo? 0. Você tem 60 anos. Quanto você recebe? 0. Hoje é 0. O que o governo diz? Não, eu vou te pagar R$400. 40% de um salário mínimo. É pouco? Sim, mas hoje é 0. Ah, mas 400 pelo não faz nada. Sim, mas hoje é 0. E não te esquece que para esse cara que tem direito ao benefício da prestação continuada, a renda per capita dele é R$250 por pessoa. O que o governo propõe? Cara, eu antecipo 5 anos, porém,
Obviamente, o governo faz de graça, né? E não se preocupem, o governo também não faz para perder, né? Nos próximos 5, eu também te pago 40%. Então, basicamente a conta é o seguinte, ó, um sujeito de 60 aos 70 anos vai receber 120 meses de R$400. Ok? Certo? O que daria algo ao redor de R$48 mil por 10 anos. Quanto que ele receberia no sistema atual? Ele receberia R$1.000. Estou arredondando o salário mínimo que está 998. R$1.000 por 60 meses. Ou seja, ele receberia R$60 mil. Né? Então o governo está fazendo uma economia aqui de R$12 mil por beneficiário. Porque a reforma da Previdência é efetivamente reduzir isto. Qual é a contrapartida do governo? Antecipar o rendimento. Então essa é a conta que é paga por aqueles que recebem o benefício da prestação continuada. Mas eu garanto para vocês que se vocês chegassem na casa de qualquer idoso em situação de miserabilidade, certo? Principalmente pobre, cuja expectativa de vida é pequena, se ele pudesse receber R$400 antes, se ele não o faria. 5 anos antes. Se ele não pudesse receber por 5 anos R$400 antes, mas ele teria que abrir mão de uma parte depois, como se fosse uma antecipação. Ele conseguiria dizer sim. Não estou nem falando de taxa, de quanto custariam ao custo de antecipação. O próprio governo, ao antecipar, também tem custo. Não esquece que nada é grátis para o governo. Né? Ele também tem um custo financeiro para antecipar isso. Né? A partir de 70 anos não muda nada, continua um salário mínimo. Né? Então o impacto realmente é só entre 60 e 70. Aí é a opinião de cada um. Efetivamente o governo tem um ganho sobre o benefício da prestação continuada de praticamente 1 ano de contribuição. Tá? Quase ele ganhando 1 ano. Porque hoje R$1.000 vezes 12 é como se ele ganhasse 1 ano. Ele poderia ter dito, não, então em vez de se aposentar aos 65, se aposente aos 66. Aumenta 1 ano a mínima. A conta seria exatamente a mesma. De economia para o governo, 12 mil. Entenderam? A regra hoje é 65. O governo diz, não, então vamos aumentar 1 ano o BPC, vamos aposentar a partir de 66. A economia seria a mesma. O governo achou que é melhor antecipar 400 aos 60, né? E ter a mesma economia, mantendo as pessoas, né? Dando assistência quando elas mais precisam. Eu acho justo, porque nunca se esqueçam que isto não é aposentadoria. É um benefício social. É uma ajuda da sociedade às pessoas mais carentes. Né? E o governo, então, tem ali. Então, ele ajuda. Então, não é verdade. Tu vê, o governo está propondo R$400 para os mais pobres. Que absurdo. Olha só, é mentira. O governo está fazendo isso. O governo está antecipando 5 anos. O recebimento de 400 pila. Não é? E vai manter esse valor de 40% do salário mínimo por 10 anos. Não é? Obtendo uma economia de 12 anos, de um equivalente a 1 ano de BPC atual. A partir de 70 anos nada muda, né? E essa é uma discussão que se mantém, e na minha opinião é mais que justo, certo? Terminamos. Vocês podem me dizer onde é que está a conta da aposentadoria no colo dos pobres? Parece que não, né? Então, eu quero dizer que foi um prazer ter estado com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ele é longo mesmo, porque os assuntos da reforma geralmente são longos. Eu vou deixar aqui o primeiro vídeo sobre a reforma da Previdência, né? Do porquê que ela é necessária. No próximo vídeo aula, no próximo vídeo sobre Previdência, nós vamos discutir sobre se há ou não um déficit da Previdência, porque há uma defesa aí de que existe déficit da Previdência. Obviamente, eu entendo que não, e a gente vai discutir as razões pelo qual há esta crença de que exista a reforma da Previdência, exista déficit ou não exista déficit na Previdência. Foi um prazer ter estado com vocês aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal. Deixe seu like. Até mais.